Olá pessoal, vou falar para vocês sobre as qualidades sonoras. É muito importante prestar atenção aqui, porque na física a gente usa de um jeito, só que no cotidiano muitas vezes o pessoal fala errado. Então toma muito cuidado, principalmente no vestibular, tá? A gente aprende na física de um jeito, mas no cotidiano geralmente é falado errado. Vamos dar uma olhada em qual que é o certo? Bom, a altura. A altura não tem nada a ver com o volume, igual a gente usa errado no cotidiano. Então, falar alto não é gritar. Falar baixo não é você sussurrar. No cotidiano a gente usa assim, mas para a física não é verdade. Para a física, a altura tem a ver com a frequência. A altura ela é relacionada com grave e agudo. Um som alto é um som com alta frequência, é um som agudo. Um som baixo é um som de baixa frequência, é um som grave. Então, a altura, para a física, não tem nada a ver com o, entre aspas, volume do som, ok? Quem tem a ver com o volume do som, gritar e não gritar, não é a altura, é a intensidade, que é essa segunda qualidade sonora. Essa sim é relacionada ao volume. E ela tem a ver com o quê? Com a amplitude, ok? Então, quanto maior a amplitude, mais intenso, mais forte é o seu som. Entre aspas, maior o volume do som. E um som com pequena amplitude vai ser pouco intenso, vai ser um som fraquinho, entre aspas, em volume baixo. Então, altura, grave e agudo. O volume, né, entre aspas, volume do som, é a intensidade, ok? A terceira qualidade sonora é o timbre. Ele é relacionado à forma da onda e permite diferenciar fontes sonoras diferentes. Por exemplo, se você tem um piano executando a nota musical Dó e uma guitarra executando a mesma nota musical Dó, você ouve coisas completamente diferentes por causa do timbre. A forma da onda é diferente. Lembrando que a nota musical ela é relacionada à frequência, ok? Aqui alguns exemplos, ó. Aqui alguns exemplos. Bom, falando um pouquinho mais sobre a intensidade, o que é a intensidade sonora? A gente vai definir assim: o fluxo de energia que atravessa uma determinada superfície. Então imagina que aqui eu tenho uma fonte sonora emitindo som em todas as direções. Vamos imaginar que ao redor dessa fonte sonora nós temos uma esfera, ok? Nós temos uma esfera. Eu vou definir a intensidade como sendo a potência da fonte dividido pela área da frente de onda, que é a área dessa esfera imaginária que está em torno da minha fonte sonora, ok? Colocando na maneira de fórmula, ficaria assim, em que R acaba sendo o raio dessa esfera imaginária ao redor da minha fonte sonora, que acaba sendo a distância do meu ponto de interesse até a fonte sonora que está no centro, ok? A intensidade sonora ela é definida dessa forma: potência da fonte pela área da frente de onda, que acaba sendo a área da esfera. E esse R é o raio dessa esfera, que acaba sendo a distância do ponto de interesse até a fonte sonora que está no centro da esfera, ok? Tá aqui. Uma outra coisa importante para a gente é o nível sonoro, que é uma maneira de eu identificar a intensidade sonora e é como se eu descrevesse em relação ao nosso ouvido, em relação ao nosso limiar da audição. Então vai ser uma maneira de, entre aspas, eu caracterizar o som em relação à nossa percepção, em relação ao nosso ouvido, em relação ao nosso limiar de audição. Como é que eu calculo o nível sonoro? Assim, o nível sonoro é 10 log da base 10 do I, que é a intensidade sonora
a qual eu quero saber o nível sonoro, e o I0 é justamente o limiar da nossa audição. Seria, entre aspas, a menor intensidade, né? O som mais fraco que a gente conseguiria ouvir. Então aqui eu estou caracterizando em relação à nossa audição, ok? Então a fórmula é nível sonoro, 10 log da base 10 de I, que é a intensidade sonora que eu quero saber, dividido por I0, que é esse valor aqui que seria o limiar da nossa audição, ok? Qual vai ser a unidade do nível sonoro? A unidade é decibel, ok? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma figura que mostra o nível sonoro de várias coisas do nosso cotidiano, para vocês terem uma ideia de quantos decibéis é cada coisa, ok?